Amém, sim. Galera, quem já assistiu, né, na sexta, e eu tô vendo que tem bastante gente, é tipo assim, você viu um filme pela metade, e aí você ligou lá o Golflix de novo, e aí, para alguém te acompanhar, né, nesse filme, você já assistiu sozinho pela metade. Aí você vai assistir essa metade de novo, e aí depois de um determinado momento vai ser algo novo, mas você vai ver, cara, esse texto é tão maneiro, então acho que não vai ser chato não. Se for, é só dormir aí, tá tudo, tudo certo. Galera, ó, Lucas 15, verso 11 em diante. Beleza? O texto diz assim, Jesus continuou. Aí, poxa, quando diz que Jesus continuou, você tem que ver, continuou a fazer o quê? Né? Continuou fazendo o quê? Bom, na verdade, você tem que voltar um pouquinho no capítulo. E se você voltar no verso 1, volta aí rapidinho, você vai ver assim, ó, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Então tinha um grupo ali que era chamado por essa expressão era comum, publicanos e pecadores. Publicanos eram pessoas que cobravam os impostos, eram pessoas daquela etnia ali, do meio de Israel, e elas cobravam impostos para pagar um tributo a quem veio de fora para oprimir aquele povo. Então eles pegavam aquele tributo, aquele imposto, e pagavam para César, que era do Império Romano. Beleza? Essa galera publicana era totalmente desprezada pela galera de Israel. E tem uma outra galera aqui chamada de pecadores. Então, assim, já denominados, né, pessoas que eram, assim, totalmente falhas, tinham uma vida desregrada e tal. E o verso 2 diz assim, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Aí criticavam quem? A Jesus. Aí tem mais dois grupos aqui. Tem um grupo chamado de fariseus e outro mestres da lei. Esses caras, eles geralmente se opunham a Jesus, eram contra Jesus. Eram os caras que representavam a religião daquela época, os caras religiosos. Então eles ouviram a mensagem de Jesus e eram contra, mas você percebe que a razão de ser contra está no verso 1, que diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Então a crítica era que Jesus, ele recebia essas pessoas, e o texto vai continuar dizendo assim, ó, este homem, metade do verso 2 para frente, este homem recebe pecadores e come com eles. Então, o problema para esses caras, o problema de Jesus, é que ele recebe e come com eles. Recebe onde? Provavelmente na casa dele, beleza? Ou na casa que ele está hospedado. Então, Jesus, ele além de comer, nessa época, assim, você não comia do lado de qualquer pessoa. Por exemplo, um bandejão, sim, eu frequentei muito o bandejão da UF. O bandejão nunca ia funcionar nessa época. Porque para você comer do lado de um cara, você tinha que ter, sim, comunhão com esse cara, contato com esse cara. Era uma parada mais íntima, assim. Então, Jesus, ele tinha intimidade com pessoas e recebia essas pessoas. Receber também é abraçar essas pessoas, beleza? Chamadas publicanos e pecadores. Aí o verso 3 diz, então Jesus lhes contou esta parábola. A partir do verso 3, ele vai contar uma parábola que é da ovelha perdida. Aí a parábola diz assim, vou contar rapidinho para vocês. Né, tinha um pastor lá de ovelhas, e ele tinha um rebanho com 100 ovelhas. Uma se perde, ele deixa as 99 onde estão e vai atrás da que se perdeu. Quando acha, ele fica muito feliz e se alegra com aquela galera ali, tudo certo. E aí depois no verso 8, se você olhar aí, você está acompanhando comigo, não é? Ó, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, aí ele vai contar uma outra parábola agora no verso 8, que é a parábola da moeda perdida. Então a mulher tem 10 moedas lá, aquelas moedas tinham um certo valor, não é igual essa moeda que a gente tem assim, no máximo de R$1, que de repente, né, não vale tanta coisa. Eu sei que, né, na crise R$1 vale muita coisa, mas aquela moeda tinha mais valor ainda. Uma mulher tem 10, perde uma, então vai tentar achar aquela moeda. Quando acha, fica feliz. Pô, quando você acha um dinheiro, você fica feliz. Uma vez eu achei R$10 na UERJ. Na UERJ, você achar R$10 é tipo assim, milagre de Deus mesmo. Porque, pô, todo mundo duro na UERJ. A UERJ está em crise, não é isso? Sem limpeza, sem nada. Alguém estuda na UERJ aqui? Não vou nem perguntar isso, beleza. Já perguntei, né? Tá bom. Então, achei R$10 na UERJ, cara. Maravilha.
Aí na hora, assim, eu não tinha como devolver, a bênção é maior por causa disso, né? Eu achei, né? E não tinha nem para quem devolver, tipo, achei. Pô, não tinha ninguém. Aí você não vai também sair perguntando, eu sou de São Gonçalo. Eu não vou sair... Entendeu? Eu não vou sair perguntando assim, quem perdeu o dinheiro por aí? Pô, várias pessoas, né? Vão levantar a mão. Aí, depois eu gastei aí com alguma coisa, que eu nem sei o que foi. Mas eu fiquei feliz. Então, entende a felicidade? Olha como é que você se alegrou. Achou um dinheiro, pô, que maneiro. Aí agora a gente vai para o verso 11, aí que diz assim, Jesus continuou a quê? Contar aquelas histórias. Ele contou duas, vai contar a terceira. Aí na terceira ele diz, ó, um homem tinha 2 filhos. Primeiro, ele apresenta os personagens aqui da parábola, e aí o texto continua, parece tudo normal, ó. O mais novo, verso 12, disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Cara, quando esse camaradinho aqui diz para o pai que quer a parte dele da herança, percebe que é o mais novo. Geralmente o mais novo é um pouquinho mais abusado, né? Eu sou o mais novo. E às vezes eu me reconheço assim, muitas vezes me reconheço. Então ele pede para o pai a parte dele da herança. Só que você há de convir comigo que até hoje é assim, para você receber uma herança, o que tem que acontecer com a pessoa que tinha aqueles bens lá e aquele dinheiro todo que fica para você depois? Tem que morrer. Beleza? Nessa cultura, dizer isso para o pai, era dizer assim, pai, eu queria que você tivesse morto, mas está demorando para você morrer. Então, ó, divide o que você tem, me dá a minha parte e eu vou fazer o que eu quero. Se você perguntasse, assim, para você entender, cara, eu li esse texto durante muito tempo e li muitos caras, tem 2 caras que são os melhores na interpretação das parábolas, um se chama Joaquim Jeremias, que é um alemão, e o outro se chama Kennedy Bailey, que é um americano. Então, assim, peguei tudo desses caras, cópia da cópia, beleza, não inventei essas coisas não, mas são pessoas que estudaram isso durante 2000 anos mesmo. Então, a gente está pegando essa interpretação de 2000 anos. Se você, em 2000 anos, perguntar da Palestina à Índia, qual pai que ouve essa frase e faz o que o filho pediu, cara, você não vai achar um pai que vai fazer isso. As respostas são assim, tem que castigar o filho. E castigar é bater, e bater forte, beleza? E às vezes bater até quase matar. Porque essa situação é totalmente extrema nessa região. Isso aqui é a maior ofensa que um pai poderia ouvir de um filho na vida, entende? Aqui não é só assim, pediu qualquer coisa, não, ofendeu o pai, desejava a morte do pai, e aí o incrível disso tudo é que, como nenhum outro pai, esse pai faz o seguinte, logo na sequência, assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Percebe que esse cara tem 2 filhos? Onde é que está o outro filho? O mais novo já pediu o dinheiro, repartiu, e o mais velho, nessa cultura, o mais velho tinha que intervir. O mais velho tinha que ser um mediador aqui para estabelecer a paz na família. Então ele tinha que chegar, poxa, que isso, irmão? O que está acontecendo? Pô, por que você está pedindo isso? Não, vamos ficar junto, vamos ficar em casa. Não, nosso pai não tem que morrer. Que história é essa? E aí o filho vai lá, pede, o filho mais velho aceita aquela situação, beleza? E aí a história continua com o pai dividindo lá a propriedade. Verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha. Reuniu tudo que tinha. Ele pega tudo mesmo. E foi para uma região distante. Então o cara pega tudo que tem e vai para um lugar muito longe. Possivelmente ele vende metade da terra, né? Tinha uma terra lá, ele vai vender a metade, pegar a riqueza, pegar a roupa, pegar tudo e vai embora porque ele não quer ver mais a cara do pai daquela família. Foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Nesse início aqui, a gente não sabe o que é viver irresponsavelmente, mas assim, o cara torrou o dinheiro mesmo, não torrou com nada que fosse considerado algo positivo, bom, viveu irresponsavelmente, beleza. Eu já vivi irresponsavelmente, sei o que é isso. Depois de ter gasto tudo, pegou o dinheiro do pai, gastou tudo. Longe do pai, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. A gente não sabe quanto tempo que essa parada demorou, pode ter demorado 100 anos, beleza? E aí na região que ele está, tem uma fome e ele passa necessidade.
E o original aqui do texto é tipo assim, ele sente falta de tudo. Assim, é como se você tivesse perdido tudo mesmo. Ele realmente perdeu tudo. E o texto vai continuar. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Qual é a situação aqui? Esse verbo empregar-se significa, no original, você colar com alguém, assim, é grudar-se com alguém. Só que aí, se tivesse grudar aqui, você ia achar estranho. Mas é assim, por exemplo, num tempo de fome, quem tem comida vai ter uma opção de gente atrás pedindo comida. Beleza? Num tempo de crise, quem tem alguma coisa, a outra galera que, não tem, vai ficar em cima. Então, esse cara, ele gruda num cidadão daquela região lá, para ver se ele arruma alguma coisa, beleza? Empregar-se com um, esse empregar-se é grudar-se, com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Esse elemento é importante nessa parábola. Qual é a situação? Os porcos, nessa cultura, são considerados animais imundos. Entende? É uma parada totalmente nojenta. É como se você fosse assim, para a China, sei lá, e tivesse que comer cachorro. E aí, você vai comer um cachorro? Não sei. Né? De repente. Mas, entende? Uma parada, vou tentar algo mais grotesco assim. Rato. Pegasse uma ratazanazinha lá, colocasse na chapa. Beleza? Para essa cultura, os porcos são totalmente abomináveis, nojentos e tal. O que possivelmente esse camarada fez com esse filho mais novo? Ele pensou assim, eu vou oferecer um serviço que esse cara não vai aceitar. Oferecer uma parada para ele não fazer, para ele parar de me encher, né? Que ele está aqui atrás de mim, grudado em mim, querendo alguma coisa. Só que ele oferece algo inaceitável para aquela cultura e esse cara aceita. Beleza? Então ele vai perdendo, cara, tudo que ele tinha, assim, o traço com a família, né, com a cultura dele, e ele perde a riqueza que ele tem, e os traços culturais ele vai perdendo, beleza? E o texto continua, verso 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui é uma parada estranha que acontece no texto, porque possivelmente, ao intervalo de tempo aqui, porque olha só, acompanha a lógica da situação. O camaradinha vai lá e fala para ele assim, você vai lá cuidar dos porcos. Aí, se ele vai cuidar dos porcos, ele é o cara que dá comida para o porco. Se ele dá comida para o porco, por que ele não pega comida e come? Mas ele deseja que alguém dê a ele. Quem interpreta esse texto vai dizer o seguinte, que houve, na verdade, um intervalo de tempo. Então, a fome foi aumentando naquela região. Então, possivelmente, esse camarada aqui que cuidava lá dos porcos e tal, teve que, em algum momento, abater os porcos, porque a situação é assim, né? Você tem um animalzinho lá, você está engordando aquele animalzinho. Para quê? Para uma hora você comer. E a fome apertou e você come. Beleza? Então, você vai lá, vai matar o porco agora para comer, porque a fome chegou. Então, ele tinha deixado de cuidar dos porcos, porque possivelmente os porcos tinham, né, virado costelinha na brasa, né, com molho barbecue e do Outback da época. Então, virou costelinha. E aí não tem mais o porquinho para cuidar. Então, ele não domina mais aquela comida para dar para o porco. Só que ele quer comer aquela comida. Tem 2 tipos de alfarrobeira nessa região de vagens. Uma é muito boa de comer e outra é totalmente horrorosa para comer, amarga, dura. É essa que se dá para o porco, sobretudo numa época de fome. Mas nem isso ele recebia, beleza? E possivelmente ele não comia carne de porco, né? Vocês lembram daquela passagem de Atos? Que quem está lendo a Bíblia aí, né? Lembra aquela passagem de Atos que Pedro vai visitar Cornélio, mas antes ele está orando lá, coisa que a gente, né, deve fazer. Aí, de repente, ele tem uma visão, que é o quê? Descendo uma parada lá do céu, cheio de comida que ele não come. Possivelmente com o quê? Carne de porco também. Aí a voz diz para ele assim, de Deus, vai lá e come. Aí ele diz, não, que isso, eu não como essas coisas. Entende? Para um camarada judeu dessa época, comer carne de porco é algo inaceitável. Quando você trabalhava com os animais, quando o animal era abatido, a melhor parte ia para o dono da terra. E algumas partes iam para você. Tipo, talvez o joelho de porco, dava para fazer uma feijoada e tal. Mas esse cara aqui não curtia esse negócio, possivelmente ele não conseguiu comer carne de porco.
E as vagens, assim, ninguém estava dando para ele, e o texto vai continuar, ninguém lhe dava nada, verso 17. Caindo em si, ele disse. Caindo em si não significa arrependido. Tem um verbo no Novo Testamento para arrependimento que é metanoia, significa mudança de mente. Cair em si é só ter um estalo, assim, teve uma ideia. Beleza? Assim, é um primeiro passo para se arrepender, mas ele ainda não se arrependeu. Tudo bem? Mas caindo em si, nesse insight, nesse estalo, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Aqui tem, essa parábola tem uma discussão de muitos anos também, que é assim, tipo, você deveria fazer, sendo cristão, uma interpretação cristológica, que é onde é que você vê Jesus nessa parábola, beleza? E por incrível que pareça, é uma discussão em relação a isso. Cara, primeiro, Jesus está contando a parábola, tudo bem? Aqui ele diz que ele se coloca no caminho. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. A parábola mesmo, ela está com cheiro de Jesus, ela está impregnada de Jesus. Tudo nessa parábola que tem de arrependimento, misericórdia, tudo mais, é Jesus. Então, por que eu falei isso? Porque ele pensou, né, vou me pôr a caminho tal, e vou dizer para o meu pai. E ele pensa em dizer duas coisas. A primeira coisa é assim: pequei contra o céu e contra ti. Pecado. O que é pecado? A gente tem um problema com a palavra pecado, porque há uma grande crítica ao conceito judaico-cristão, de interpretação, né, da história, tudo mais. Então a palavra pecado, ela se tornou uma palavra assim, meio, esquisita, pecado, é uma parada estranha. Mas na verdade, no original, o pecado, cara, é assim, é você falhar. É na verdade errar um alvo, é ter um alvo, você mirar naquele alvo e sair daquele alvo. Beleza? Então assim, quem já pecou? Todo mundo já pecou, que a Bíblia diz. Mas se, eu não sei se eu pequei, sei lá, pensa nos 10 mandamentos, por exemplo, você já transgrediu algum mandamento? Dos mais objetivos assim, não adulterar, não roubar, Clóvis, isso eu nunca fiz. E amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, força, alma, entendimento, e ao próximo como a si mesmo, igualzinho a você, beleza? Se em algum momento da sua vida você cometeu um erro, você está nesse grupo aqui. Então, beleza, ele diz assim: pequei contra o céu e contra ti. Porque quando a gente peca, quando a gente erra o alvo, a gente não erra o alvo só com aquela pessoa. A gente peca contra Deus, cara. Olha que parada louca. Ele não pecou só contra o pai, pecou contra Deus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Na cabeça daquele cara, ele pensava assim: poxa, eu vou ser recebido como um trabalhador, como um cara assalariado, como um cara que ia receber um salário. É como se ele pensasse que ele pudesse fazer alguma coisa de repente para pagar. Você vai entender isso mais para o final do texto, que essa questão é bem delicada. A questão aqui é a seguinte: o pai, ele tinha uma provisão que ele juntou a vida toda, e nessa época não tem INSS, não tem aposentadoria, não tem previdência social, não tem particular também, não tem nada. Então assim, você junta dinheiro durante a vida e fica esperando você morrer com alguma coisa. Beleza? E quem que vai te sustentar quando você estiver velho e tal? Seus filhos. Só que esse filho meteu o pé, ainda pegou metade da provisão do pai. Esse bens, a palavra que é usada aqui é bios, de vida mesmo. Ele pegou, é como se ele pegasse metade da vida do pai e jogasse no lixo. Metade da vida do pai, metade da aposentadoria, metade do que o pai ia viver no futuro. Ele joga fora. Aí ele pensa assim: poxa, eu vou ser recebido como um trabalhador, eu vou fazer alguma coisa para pagar. Isso está impregnado no ser humano, cara. Isso é uma parada muito estranha. Quando eu ouvi a mensagem de Jesus, eu pensei assim: cara, eu tenho que fazer alguma coisa assim para pagar, entendeu? Eu tenho que pagar. Não é possível que eu que fiz tudo errado, eu que fui esse filho mais novo, eu que chutei tudo, eu que joguei tudo fora, eu que pequei contra a minha família, contra meus amigos, contra Deus, contra céus e terra, eu que fiz tudo errado, eu vou ser simplesmente recebido de volta? Eu vou simplesmente voltar e vou ser aceito como filho? Então parece que a gente tem que pagar promessa, que a gente tem que pagar tributo, indulto, que a gente tem que bater tambor, tem que fazer alguma coisa, parece que tem que fazer. E aí ele pensa assim: vou trabalhar e vou juntar dinheiro e também não vou viver de favor, e parece que a parada está honrada aqui, mas não está muito no conceito maneiro. E o texto vai continuar. Estou em qual verso aí? Quem me ajuda?
verso 20, vou no 20 então. A seguir, beleza? Levantou-se e foi para o seu pai. O que é a maneira que esse filho mais novo é um cara decidido. Eu sou filho mais novo, pelo menos nisso eu sou decidido, beleza? Um dia eu saí de casa e falei assim, vou casar, vou arrumar um lugar para morar e vou casar. Cara, em 3 meses eu arrumei o lugar e assim, 7, 8 meses, 9, Raquel tá, 9 meses eu me casei. 9 meses, assim. Então, pô, tipo, decidido. Aí ele, né, se coloca, se levanta e vai para o pai. Estando ainda longe, metade. Aqui a gente está assim, no auge do texto, na parada mais maneira. Estando ainda longe, seu pai o viu. Então, assim, na outra vez eu falei que a casa era no alto, e aí o pai vê, porque ele está vindo no caminho e tal. Mas eu também pode ser no vale, ele vindo de um lugar alto. Então, naquela hora eu me equivoquei. O que acontece? Possivelmente a casa é numa disposição que dá para você ver o caminho, beleza? Ou mais alto, ou mais baixo. O pai reconhece um filho que passava fome, que perdeu tudo, que agora vinha totalmente mudado, igual a um mendigo, sujo, fedendo, beleza? Esse cara estava vivendo no meio de porcos, esse cara possivelmente muito mais magro, totalmente abatido, com cara de doente, maltrapilho, com roupa rasgada, ele perdeu tudo, perdeu tudo. Aí olha só, estando ainda longe, seu pai o viu. Aqui não diz que reconheceu, mas reconheceu, cara, olha que doideira. No meio da sujeira, eu fui reconhecido pelo pai. No meio da sujeira, esse cara foi reconhecido pelo pai. E aí no caminho, ó, e cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. Aqui tem uma parada legal também, que nessa cultura, as pessoas que são mais velhas, elas não correm em público. Aristóteles, que é um cara da filosofia, ele diz que é uma vergonha, ele usa a palavra velho, beleza? Ele não fala idoso, eu vou usar velho. É uma vergonha para um velho correr em público, é assim que ele diz. Uma vergonha para um velho correr em público. Então, assim, esse pai está pouco se importando com o que os outros vão pensar, ele vê o filho totalmente mudado, diferente, maltrapilho, igual um mendigo, doente, ele reconhece o filho, ele corre na direção do filho. Nessa comunidade, esse filho seria maltratado. Existia um ritual lá chamado Kessasate ou Keshachate, eu não sei a pronúncia, é aramaico, beleza. Mas o ritual era assim, um cara que traísse a família, que aparecesse de volta, a galera ia hostilizar esse cara. Todo mundo da aldeia ia hostilizar o cara, ia ofender o cara. Ele podia ser batido no rosto, e ele podia ser cuspido pela galera, ele ia ter que sofrer. O pai corre para que ele não sofra. O pai corre, encontra o filho antes da comunidade encontrar, beleza, e diz que abraça e beija alguém que está totalmente sujo e fedido, beleza. Eu faço essa comparação, vai parecer totalmente estranho porque eu falei sujo e fedido, mas assim, não tem nada a ver com essa parte não. Você esperou a comparação é a seguinte, quando meu filho nasceu lindo e maravilhoso, e ele, né, tal, aí, quando ele nasceu, cara, sai lá, né, da barriga da mãe, alguém já viu alguma cena desse tipo na internet, sei lá, aí, cara, sai cheio é um verniz, né, chamado verniz, sei lá o que, sai com umas paradas branquinhas assim, com sangue, com aquele líquido da placenta, aquilo tudo, né, a criança cheia daquele negócio, assim, quando você olha na internet, você fica assim, cara, que nojo, né, que parada horrível. Cara, quando eu vi meu filho ainda foi engraçado, que ele nasceu e ele já fez logo xixi, logo geral na galera, assim. É a primeira coisa que ele fez. E toda hora ele faz isso. Você tira a fralda, ele fala, joga longe. Aí ele nasceu, já fez xixi na galera. Aí, o médico pegou, ele me deu. Cara, quando o médico me deu, a primeira coisa que eu fiz foi abraçar e beijar meu filho. Não tinha nada ali nele que para mim fosse nojento, entendeu? Era meu filho, cara. E eu reconheci meu filho e amei meu filho, cara. É isso, o pai vê aquele filho totalmente imundo, e ele abraça o filho, e ele beija o filho, e o texto continua de forma linda, que o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E é engraçado que ele fala metade do discurso, ele tinha uma outra metade para falar, né? Ele ia continuar falando
mais alguma coisa, ó, me trata como um dos seus trabalhadores. Mas ele para. E o pai diz assim, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Então, ele é recebido como filho e não como empregado, e ele não precisa fazer nada. E esse amor de Deus é um amor maravilhoso que constrange a gente. Porque, cara, a gente não precisa fazer nada, cara. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Eu que fiz tudo errado, alguém pagou o preço por mim. Eu que fiz tudo errado, eu que merecia ir, o inferno, a morte. E aí vai outro cara no meu lugar, um cara totalmente perfeito, santo, puro, recebe a minha maldade na cruz, se separa do Pai, derrama o sangue, ressuscita ao terceiro dia para que um dia eu viesse a ressuscitar. Cara, isso é maravilhoso demais. Então, esse filho, agora ele está arrependido. Sabe por quê? Porque ele se arrepende de dizer que ele quer ser tratado como um trabalhador. Beleza? Agora a mente dele mudou. Agora ele percebe o que é o amor de Deus. Agora ele percebe o que é a graça. Esse é o conceito de graça totalmente merecida, totalmente merecida. E aí o maneiro que o pai diz assim, ó. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Que roupa? Ele gastou todas as roupas dele. Não foi? Ele não pegou tudo que tinha, você não leu lá no início? E torrou tudo. Essa roupa é a roupa do pai. A melhor roupa da casa é a roupa do pai nessa época. Hoje é a roupa do filho. Meu filho está com a roupa ali, se você reparar, ele está vestido de cachorrinho. Cara, pô, não tem roupa melhor do que essa. Eu nunca vou, né? Pô, que vantagem que você tem, cara, andar na rua de cachorrinho, né? Eu nunca vou poder andar na rua de cachorrinho. Ah, meu filho, olha lá. Melhor roupa. Hoje, a melhor roupa geralmente é dos filhos, os pais, né? São assim. Na época, a melhor roupa era do pai. Então diz, ó, tragam a melhor roupa, que é a roupa do pai, coloca um anel no dedo dele, sandália no pé. Anel de quem? Sandália de quem? Tudo do pai. Agora ele vai vestir as roupas do pai. Beleza? Aqui está Jesus na parábola. Lembra daquela parábola que Jesus diz assim, vai ter um casamento, aí o Senhor manda lá chamar a galera que está convidada para o casamento. Aí os convivas, a galera convidada diz assim, não, tem que fazer outra coisa, tem que cuidar do boi, tem que cuidar da terra, Aí os caras voltam, ninguém veio. Aí o dono da festa diz assim, então vocês vão e chamam qualquer um, quem estiver pelo caminho. Quem é qualquer um? Sou eu, qualquer um que estava pelo caminho, totalmente perdido. Aí chama para a festa. Aí a galera vai para a festa. Aí quando chega lá na festa, tem um cara que está sem a roupa da festa. Você tem que estar, para estar na presença do Pai, você tem que estar com essas vestes. Que vestes são essas? O sangue de Jesus. É a veste para você estar diante de Deus. Sem esse sangue a gente morre. Sem esse sangue a gente recebe a ira de Deus. A gente precisa desse sangue, estar vestido desse sangue, beleza? Isso é uma lição do texto. E Jesus está aqui no texto. Aí, ó, o texto vai continuar. Tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no dedo e calçados nos pés. Percebe que agora ele vai ser ainda servido. É uma loucura, né? Eu fiz tudo errado. Para não dizer você e você se ofender. Eu fiz tudo errado, tudo errado. E aí, um dia eu penso que nem me arrependi ainda, beleza? Enquanto eu estou num caminho, Deus vai na minha direção, o Pai vai na minha direção, esse Pai que vai me abraça, me beija e ainda me mandam servir. Cara, a Bíblia diz que tem anjos que acampam ao nosso redor. Olha que doideira, os santos anjos de Deus, os anjos que são santos, agora estão do meu lado, vivendo comigo na minha casa também, cuidando da minha vida, porque Deus mandou que eu fosse servido, cara. Então, esse cara aqui vai ser servido agora, vão calçar, vão vestir, e o texto vai continuando. Cadê onde é que eu estou? Verso 23, amém, irmão. Ó, tragam um novilho gordo e matem o novilho gordo. Eu sou professor de português, artigo definido. Quando você usa um artigo definido, é que o cara sabe o que você está falando. Senão você tem que usar um indefinido para definir e depois usar o artigo definido na sequência, beleza? Não é a frase assim, tragam um novilho gordo, tragam o novilho gordo. O que estava acontecendo nessa casa? Tinha um animalzinho lá, novilho. O que é novilho? Boi novo. Se você morasse em São Gonçalo, você ia saber disso. Beleza? Boi novo. Então, tem a galera de São Gonçalo aí, né? Que sabe. Aí, ó, boizinho novo. Você estava engordando aquele... É o novilho gordo. Boizinho novo, gordinho.
Pô, que maneiro, você vai engordando para quê? Para mandar aquele churrasco depois. Então, aquele que a galera estava mirando, o novilho gordo, o melhor de todos, aquele vai ser abatido. E novilho, como ele é novilho de novinho, o que vai acontecer? A carne dele, cara, pô, aquela carne maravilhosa, maturata, sei lá o quê, não sei como é que é o nome. Aí, pô, vai abater aquele animal. Outra parada que é legal é que esse animal é um animal grande. Então, assim, quando você faz uma festa pequena, se você matar um novilho, pô, vai sobrar muita coisa, né? A gente faz churrasco, às vezes, a gente calcula errado, né? Sobra carne. Onde é que você enfia aquela carne toda, né, cara? Por que pediu aquilo tudo? Tem aplicativo, te dá a dica. Tem aplicativo na internet agora que calcula churrasco, mas depois eu falo sobre isso. Então, abateu aqui um novilho, que é um animal grande. Significa que não é só a galera da casa que vai ser convidada. A festa é para todo mundo, para geral. Abriu a casa, vai ser festão. E olha como é que a festa está maneira. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Que é maneiro, né? Ele queria que o pai morresse, só que o pai está vivo. Mas quem morre, na verdade, é ele que morre longe do pai, né? E aí, quando ele se aproxima de novo, quando ele é recebido, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lembrando que Jesus está falando isso por causa de quê? Porque ele estava recebendo publicanos e pecadores, e os fariseus e mestres da lei estavam criticando. Então, o texto vai continuar, e começaram a festejar seu regresso. A festa está rolando, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. A palavra música aqui, e dança, tal, é sinfonia. Né, tipo sinfonia que a gente tem em português também. A sinfonia tem que ter mais de um instrumento, beleza? Nesse caso aqui, na verdade, assim, possivelmente 2 flautas, um bumbo, que pra gente não parece uma festa muito legal, né, com 2 flautas e um bumbo. Mas, cara, nesse tempo aqui, é tipo, pô, tô levando, né, aquela guitarra ali e tal, e uma batera, e a parada tá animada, e ainda tinha dança. Pô, festa de crente é assim, meu irmão, tem que dançar. Beleza? No retiro a gente, às vezes, né, tá dançando, às vezes aqui também, beleza. É pular, dançar, pô, né, cante, cante, vamos celebrar, não é isso? Puxei qualquer tom aqui, aí, foi mal, galera. Aí, ó, enquanto isso, o filho mais velho e tal, aí, verso 26, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Percebe que ele, assim, vê a festa e ele já fica ressabiado, ele não entra em casa. O correto é quando, pô, presta atenção, né, cara, você é um filho que chega em casa, estava trabalhando, beleza. Aí você chega em casa, está rolando uma festa, o que você vai fazer? Entrar, não é isso, para curtir e perguntar para sua família assim, o que a gente está comemorando? Ah, a gente está comemorando e abraçar a galera e comemorar. Mas ele não, ele pergunta para uma outra pessoa. Aqui a palavra servo pode ser paidós de pedagogia, que vem depois, pode ser criança, menino, servo, até filho. Possivelmente, esse cara aqui não é um servo, é um garoto que estava lá na festa, um garoto mais novo. Né? Escolheu o mais novo para perguntar. Por quê? Porque pela fala dele, ó, o filho mais velho, 27. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo. Percebe que esse novilho era famoso na região. Todo mundo estava, né, afim, né? Porque o recebeu de volta são e salvo. Ele diz, seu irmão voltou e seu pai matou. Se ele fosse servo, ele chamaria de meu senhor. Porque esse era o hábito, beleza? Seria assim, ó, seu irmão voltou e meu senhor matou o novilho gordo, tal. É que as palavras aqui, né, são sinônimos, tal. Aí o texto continuou. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Nessa região, cara, um filho que não entra na festa é uma outra ofensa gravíssima também. Porque é como se, assim, seu pai desse uma festa, seus pais na sua casa, e você se recusasse a participar e fizesse cena na frente dos outros, e começasse a criar confusão, sabe?
criar confusão no meio de todo mundo, na frente de todo mundo. Foi isso que ele fez, ele ficou do lado de fora, irritado, não quis entrar. Então o pai sai e insiste com ele. Aí de novo tem esse movimento do pai, é como se fosse o movimento do primeiro filho. É o pai que vai ao encontro. Aqui o pai vai mais uma vez ao encontro desse filho que está rebelde lá. Beleza? E diz assim, no verso... E insiste ainda. O pai podia bater, o pai podia esmurrar, o pai podia expulsar e insiste com ele. Beleza? E aí ele vai dizer assim, mas ele respondeu ao seu pai, olha, tem uma exclamação aí, é o melhor olha que eu faço com exclamação. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Aqui, cara, mostra a cabeça que esse camarada tinha em relação ao pai. Ele acha que ele é um escravo, ele não se vê como filho. Percebe? Ele se vê como alguém que cumpre tarefa todo dia e que de repente não recebe nada, ó, como escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ou seja, ele achava que ele podia receber também pelo trabalho que ele fazia. E se o pai de repente desse um cabrito para ele festejar com os amigos, ele estava feliz. Mas ele não estava feliz com a felicidade do pai, ele não estava feliz com o retorno do irmão, que de repente estava perdido tal, e voltou, beleza? Verso 30. Mas quando volta para casa esse teu filho, ele não diz meu irmão, né? Ele diz esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo de novo, beleza? Para ele. E aqui ele diz um negócio interessante, eu esbarrei aqui. Aqui ele diz um negócio interessante, que o irmão teria gastado dinheiro com prostituição. Então assim, gastou com o pior de tudo. Como é que ele sabe disso? Ele não conversou com o irmão ainda. Possivelmente, na entrada ali da festa, não é isso? Ele se informou e a galera foi contando história. E às vezes a galera aumenta. A gente não sabe, na verdade, se o cara gastou com prostituta. Ele está dizendo que gastou, que ele deve ter ouvido de alguém. Tudo certo? E mata o novilho gordo, tal, verso 31, estou terminando. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. O pai diz para ele assim, cara, você tem tudo, todos os cabritos, o novilho era seu, tudo era seu. Está sempre comigo, e você não é escravo, você é filho. Beleza? E aí, o texto vai continuar no 32, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão. Aí o pai tenta trazer a fraternidade de volta, beleza? Porque ele fala assim, esse teu filho, aí o pai fala, teu irmão, celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E incrivelmente a parábola termina. Em algumas situações, Jesus termina a parábola sem final. Percebe que essa parábola não tem final? Você não sabe assim, se mesmo assim o filho mais velho não quis entrar na festa e amaldiçoou o pai, foi embora e tudo mais, e achava que era escravo, ou se ele realmente, arrependido, viu o gesto do pai de ir em favor dele também, de chamar de filho e não de escravo, dizer que tudo que ele tem é dele, até porque o pai já tinha dividido tudo na verdade com os filhos. Então assim, na verdade tudo ali era daquele filho já. Beleza, a gente não sabe o que esse cara decidiu no final. A gente está diante dessa parábola e para finalizar, cara, eu queria que você meditasse no seguinte. Nessa parábola de Jesus, existem duas possibilidades para a gente. A gente é o ouvinte de Jesus. Jesus está contando essa parábola para mim e para você. Existem duas possibilidades. Ou você é o filho mais novo, ou você é o filho mais velho. E só tem essas possibilidades na parábola. Beleza? A gente não tem um terceiro filho, que estava lá, tudo bem, na boa, e não aconteceu nada, e continuou e tudo mais. Ou você se encaixa no quadro do primeiro filho, ou você se encaixa no quadro do último. Alguns caras vão interpretar que o último é o fariseu, o primeiro, né, são os publicanos e pecadores. Mas, na verdade, cara, o primeiro pode ser eu e você, e o segundo, não os fariseus, mas eu e você. Muitas vezes, quando a gente já está na casa, né, a gente está perdido dentro de casa. Tem uma música do Marcão que diz isso, né? Melhor estar perdido longe de casa do que dentro da própria casa.
Então, assim, esse cara estava dentro, mas estava totalmente perdido também. Esse cara estava dentro, achando que estava fazendo alguma coisa para Deus, fazendo alguma coisa para o Pai, mas na verdade ele se via como escravo, ele se via como alguém que tinha que cumprir a obrigação. Às vezes a gente está aqui com essa ideia, achando que a gente tem que estar aqui, porque sei lá quem mandou você estar aqui, ou porque é um ritual que você tem que cumprir. Cara, não tem nada disso, não tem nada disso. E disso também não depende a salvação. A salvação depende da cruz, a salvação depende de Jesus, e só disso. E Jesus é esse Pai que recebe os filhos de volta. Não se esqueça que Jesus que contou a parábola. Jesus está explicando para os caras assim, Jesus diz, quem a mim me vê, vê o Pai que me enviou. Jesus é esse Pai que recebe esses filhos de volta, que vai ao encontro desses filhos, e que chama, e que insta, e que insiste, para que eles venham e que sejam recebidos. Cara, no nosso coração a gente tem que escolher, ou a gente é o filho mais velho, ou a gente é o filho mais novo. Eu sei lá o que você viveu na sua vida, eu sei o que eu vivi. Eu sei que, assim, em grande parte da minha vida, eu fui o filho mais novo. E, cara, eu vivi totalmente perdido, e até que um dia, assim, eu fui achado mesmo por Deus. Eu sei que não havia nada no meu coração que me fizesse me converter. Não tinha nada nele de bom, assim, cara. E eu gastei meu dinheiro com tudo quanto foi porcaria. Talvez pior do que esse cara aqui. E gastei meu tempo, gastei minha vida. Eu fico meditando assim, cara, eu tenho 34 anos. Quanto tempo da minha vida eu joguei fora, desperdicei, longe de Deus, longe da presença de Deus. E um dia eu fui encontrado por esse Pai, ainda sujo eu fui beijado e amado, ainda sujo eu fui chamado como filho, e eu fui perdoado e eu não precisei pagar nada por isso. A dívida já tinha sido paga, isso é maravilhoso, isso é libertador, porque aí eu comecei a dormir direito, aí eu não tinha mais medo da morte, eu não tinha mais medo da vida, eu sabia que tinha um propósito na minha vida, que era servir esse Deus Todo-Poderoso e amá-lo como filho, e chamá-lo de pai, assim como eu pego meu filho nos braços. Eu sei que Deus me pega nos braços muitas vezes e me beija e me ama, e eu sei que Ele caminha comigo todo dia, e eu quero dizer que essa palavra é para você essa noite. E muitas vezes eu me vi como o segundo filho também, já dentro de casa, vendo uma galera arruaceira, assim, voltando para casa, e a galera recebendo bênção de Deus, e muitas vezes meu coração invejoso e mau olhou para essa galera e falou assim, pô Deus, mas eles não merecem. Mas quando que eu mereci, né? Quando que eu mereci alguma coisa? Vamos orar, galera, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, que a Tua palavra é maravilhosa e verdadeira. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai ao nosso encontro. O Senhor derrama o sangue do Teu Filho na cruz para que a gente fosse salvo, Pai. E a gente só tem a Te agradecer de todo o coração. A gente agradece pela palavra de vida eterna, Pai. Porque a nossa vida agora tem sentido, Pai. Tudo mudou no nosso coração. Hoje eu não sou mais nada que não seja Teu Filho, Pai. Teu Filho. Ninguém pode me acusar de nada hoje. Ninguém. Tudo foi esquecido, Pai. Ainda que o filho mais velho lembre, Senhor. Tudo foi esquecido no seu coração. Eu sei que o Senhor me recebe como Pai. Eu sei que no céu vai ter uma festa quando eu chegar. Eu sei, Senhor, eu sei que já houve festa no céu quando eu fui encontrado. Eu sei, Senhor, que as vestes que eu visto hoje são Tuas. Que o anel que está no meu dedo é Teu, Pai, as sandálias dos meus pés, que essas vestes me levem, Pai, para o Teu coração, para a Tua vontade, para a Tua palavra, para o Teu amor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, aplica a Tua palavra no coração de quem está aqui essa noite, Pai, que a gente possa meditar, Pai, e guardar no nosso coração, Pai, por que Jesus disse isso para a gente hoje? Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço, amém, Senhor, amém.